Bom dia você, meu amigo que assiste o nosso programa Mito e Verdade. Estamos de volta, né? Paelan esteve aí um período de férias, né? E de férias do programa, mas nós tivemos um movimento bem grande de obrigações, de iniciações, né? Paelan esteve em dezembro, né? Paelan esteve na Europa, na França, e logo depois, em maio, eu estive na Argentina colocando obrigações. Tivemos lá 5 IAOs na Argentina, né? E foi maravilhosa a função. Graças aos nossos orixás, tudo correu perfeitamente bem. E é muito importante essa propagação do candomblé, né? Que nós pensamos muitas das vezes, de forma errônea, que o candomblé está circunscrito apenas a Brasil, a África, a algumas regiões, né, da América Central. Não, nós estamos com um candomblé bem pulsante na Argentina, nós estamos com um candomblé bem pulsante no Uruguai também, e o Paelan está indo nessas regiões mais distantes, mais longínquas, levando essa mensagem, levando essa prática do candomblé de uma forma bem, como é sempre a minha preocupação, né? Levar esse candomblé de verdade, essa religiosidade marcada pela seriedade, pela dedicação, onde o foco não é o homem, o foco é o orixá, né? Eu sempre digo que o candomblé é uma religião que seduz pela sua beleza, mas ao mesmo tempo que seduz pela beleza da indumentária, né, das vestimentas, pela beleza do ritual, ao mesmo tempo ele nos convida a nos despirmos das nossas vaidades. Então, o candomblé é uma religião onde a vaidade não comporta, a vaidade humana. Então, por isso nós temos que praticar, até de uma certa forma, o desapego de algumas coisas a que nós estamos tão presos, mas que são coisas muito humanas e não correspondem ao que é a essência do orixá. Então eu acho que esse resgate dessa essência é fundamental. A gente precisa, né? Eu assisto algumas práticas rituais por aí, e eu acho que, de uma forma geral, nós precisamos repensar, principalmente repensar esse candomblé nos dias atuais, principalmente repensar esse candomblé da globalização, esse candomblé do século XXI, esse candomblé que precisa se modernizar, mas sem abrir mão da sua essência. E uma das razões do tema do programa de hoje, que eu escolhi, gira em torno disso, né? O tema de hoje é ritual. Aí você pode pensar, poxa, Paelan, mas ritual é um tema tão vago. A princípio pode ser, mas ritual nós vamos estar desmistificando, até porque o Mito e Verdade ele tem essa preocupação de desmistificar algumas coisas que são práticas, que estão sendo praticadas, que estão sendo veiculadas, mas que não possuem fundamentação, né? Durante muito tempo nós tivemos uma religiosidade do eu faço porque o outro mandou. Eu faço porque eu vi o outro fazer. Um exercício de repetição. Mas uma repetição, vamos dizer assim, vou usar uma expressão bem coloquial, né? Uma repetição burra. Porque é muito ruim você não refletir aquilo que você está fazendo, aquilo que você está praticando, tá? Então, hoje, no nosso programa ritual, nós temos uma grande preocupação em
abordarmos assuntos que são de grande relevância, que fazem parte da prática do candomblé, do ritual do candomblé, onde nós não temos, dentro da religiosidade afro-brasileira, um consenso em torno desses processos, porque nós temos já uma herança ritualística, uma herança religiosa, onde cada segmento, onde cada, vamos colocar aí, nação pratica de uma forma, onde cada grupo religioso enxerga e interpreta de uma maneira, mas num côndito geral, o candomblé possui uma lógica. Eu já falei isso para vocês e torno a repetir. O candomblé é uma religião da lógica, da racionalidade. Então, quando nós falamos em ritual, nós vamos estar falando num processo. Por quê? Porque esse ritual, ele inicia, mas ele não é pronto de logo, né? Não existe essa coisa do término, acabou. Não. Existem momentos. Existem etapas. Nós vamos falar um pouco dessas etapas, nós vamos falar um pouco desses momentos, o que é cada etapa, o que cada etapa representa na vida de um iniciado, né? Nós vamos ver o papel daquele que ainda não se iniciou. Então, onde que está, em que momento ele entra, em que momento ele figura nesse cenário religioso? Então, nós vamos falar isso. O mito e verdade hoje é ritual. Eu e você, tudo a ver. A escolha do tema ritual, como eu coloquei anteriormente, ela tem uma preocupação. De nós podemos falar um pouco do básico dessa religião, que tem como principal aspecto a iniciação. Primeiramente, nós vamos definir uma coisa. O candomblé é uma religião iniciatória, né? Existe um portal nesse processo de iniciação. Você é alguém antes da iniciação e você é outra pessoa depois dessa iniciação, né? Para isso, você tem todo um processo de gestação, vamos dizer assim, né? Dentro do recolhimento, você ganha um nome novo, você ganha uma nova personalidade dentro do culto ao orixá. Então, isso é muito importante. Então, eu não vou dizer que esse ritual começa com a iniciação. A iniciação é uma etapa dessa ritualística, né? Quando você busca a religiosidade, quando você busca o candomblé, a primeira noção que eu tenho é que, primeiramente, vamos partir de uma definição. Religião é a crença no sobrenatural. Não importa qual religião seja. Você migra para a religião, as suas perguntas, os seus questionamentos, as suas dúvidas, as suas lacunas, que a razão, que a racionalidade não comporta. Quer dizer, você está em busca de respostas que a racionalidade não está abarcando, não está conseguindo te satisfazer. E aí você parte para o universo da crença no sobrenatural. E aí você é religado com o universo do sobrenatural. Religião, religar, né? E nesse sobrenatural você não tem como pensar o sobrenatural pela razão, você tem que pensar pela fé. Então, dentro do candomblé, você inicia a sua existência dentro dessa religião antes da iniciação. O processo da iniciação é algo que está nesse caminho.
Mas você procura uma casa, um terreiro, você começa a se cuidar, você começa a receber energia, você começa a trocar energia, porque energia é algo que se troca, energia é algo que você dá fluido. Por exemplo, você que está com algum problema familiar, sentimental, você que está com algum problema, negatividade no seu trabalho, família, essa negatividade, quando você busca o universo da religião, essa negatividade, ela precisa ser migrada para um outro plano, ela precisa ser retirada de você e você precisa receber um fluido de energia positiva. Eu enxergo dessa forma. Por isso que eu sempre digo para os meus clientes e meus amigos que quando você adentra a casa de santo, você não pode sair dela da mesma forma. Você tem que sair melhor. Eu me preocupo muito com isso. O universo das forças espirituais que compõem o meu barracão, o meu terreiro, esse universo de forças, ele tem que promover essa diálise de energias em você. Tirar essa energia negativa e transmitir algo positivo. Então, já nesse momento, existe uma prática ritual, porque você que está procurando essa religiosidade, você está procurando equilíbrio. Eu sempre parto desse princípio. Se algo não está bem na sua vida, você não está em equilíbrio, você está em desequilíbrio. E aí, qual é o objetivo? Você alcançar de novo, retomar o seu equilíbrio espiritual, material, né? Porque eu também sou muito pé no chão. Se um campo da sua vida não vai bem, isso vai afetar os outros campos, claro. Seja o sentimental, profissional, familiar, amizades, alguma coisa que não está no tom vai prejudicar os outros ramos. Então é preciso restaurar esse equilíbrio. E aí vem a célebre pergunta: Pai Alan, como é que se inicia esse processo ritual? Então, essa restauração desse equilíbrio? Ebó. A função do ebó dentro da religiosidade é essa. O ebó ele tem como pressuposto que o ebó ele é uma junção de elementos que possuem uma energia viva muito grande, porque, por exemplo, você vai fazer um ebó, você utiliza cereais, você utiliza artigos verdes, você utiliza animal, você utiliza propriedades que em si possuem uma energia vital. Não é o cereal que nos garante a sobrevivência, o alimento? O animal não é uma energia viva? E que naquele momento tem um papel fundamental de trocar essa energia com você? Então o ebó, ele junta esses elementos para promover uma carga energética sobre você, para neutralizar o que é negativo em você e positivar a tua aura. Essa é a função do ebó, restauração do equilíbrio. Então, gente, olha só, não existe, eu quero deixar isso bem claro, porque eu recebo muitas perguntas no nosso Face e quero aproveitar aí para você, meu amigo, que pode acessar o meu Face, tá lá, Babalorixá Alan de Oxaguian. Oxaguian, Atil no final, tá? Não é com N, não. Babalorixá Alan, já falei que o meu nome escreve diferente, é Alan, A-L-A-M de mamãe. Alan de Oxaguian. Você vai lá no meu Face, né? Nós estamos com a nossa página do Mito e Verdade, do nosso programa, tá? Que vai aparecer aí para você.
a referência no Facebook da nossa página, do programa Mito e Verdade. Você vai lá, curte a nossa página, acompanha os nossos programas e com certeza você terá resposta para os seus questionamentos. E nessas perguntas que eu recebo no Face, no e-mail, né, em vários segmentos, vem sempre esse questionamento. A importância do ebó. Gente, não se faz nada para Exu, não se dá obi numa pessoa, não se dá bori em ninguém, não se inicia orixá para ninguém sem que haja ebós. Porque todas essas cerimônias, todos esses rituais, são rituais de fortalecimento de energia. Para fortalecer energia, primeiro você tem que estar purificado. Chegamos numa segunda noção. O ebó, portanto, ele é um elemento de equilíbrio, restauração e purificação. Porque quando você termina uma sequência de ebós, que você passa para o omieró, para o banho de ervas, né? Aquelas ervas específicas que foram ali quinadas ritualisticamente, onde foi invocado o orixá Ossan para abençoar aquele Egeuê, aquele sangue da folha. Quando nós estamos procedendo nesse processo, e aí essa pessoa é purificada por esse omieró, isso é um trabalho que aí sim começa a legitimar, começa a credenciar essa pessoa para um ritual mais à frente, para um obi, para um bori. Então, eu fico muito assustado quando eu ouço por aí alguns relatos de pessoas, por exemplo, que se iniciaram para orixá com apenas um ebó. Eu não quero levantar polêmica aqui, nem quero criticar o vizinho, não. O nosso objetivo aqui nesse programa não é esse. Nosso objetivo nesse programa é levar a reflexão. Você tem que ter uma sequência de ebós, de purificação, porque você tem campos diferentes da tua vida. E o fundamental de tudo é que o ebó ele tem que trazer para você, além dessa restauração, desse equilíbrio, dessa paz interior, ele tem que trazer para você caminho, abertura de caminhos. Ele tem que trazer para você tranquilidade. Ele tem que trazer para você essa, como eu falei antes, essa paz interior para que você possa galgar outros degraus, para que você possa conquistar outras coisas, para que você possa ir à frente. Confiança, positividade. Então, quando você está num processo ritual, seja ele qual for, não existe você partir para um processo ritual sem purificação. Então aí começa a nossa exposição sobre o ritual em si. Né? Um obi d'água que você dê, que você se submeta a um obi d'água, que tem um papel hoje, eu assisto muito poucas pessoas praticando esse ritual que é tão importante. Eu já vejo muita gente partindo direto para o bori, já partindo direto para a iniciação, e às vezes esse abiã, essa pessoa não iniciada, não teve o mínimo de tempo hábil para se habituar àquela casa de candomblé, para se habituar àquela realidade religiosa, para se habituar às pessoas daquele ebé, daquela comunidade religiosa. O obi d'água, ele é um socorro espiritual, vamos dizer assim. Ele é um pronto-socorro do momento que você está difícil, onde você oferece a Oxalá algo para
equilibrar a sua cabeça, algo para fazer. O Obi d'água é uma parada, né, gente? Você está num processo conturbado, você está num processo difícil, onde você não consegue raciocinar, onde você não consegue organizar suas ideias. O que você faz? O zelador chama você, você atravessa alguns ebós e ali você parte para uma cerimônia onde o interessante, a água faz o quê? O Omim, ele acalma. Por isso que nós falamos, né, no nosso ritual Omim Tum, Onan Tum Tum, Pelé Tum Tum. A água que acalma, a água que refresca. Então o Obi d'água, ele serve para quê? Para, naquele momento, restaurar um equilíbrio perdido, para que você possa refletir os passos adiante. Aí, depois de um tempo, você está precisando fortalecer a sua cabeça, o seu ori, onde está toda a sua personalidade espiritual. Aí sim, você vai partir para o bori, para uma outra realidade, de alimentar a sua cabeça, de alimentar o seu espírito, para receber mais energia posteriormente. Então isso tudo, minha gente, isso tudo é ritual. Bom, quando nós falamos em iniciação, é bom deixar bem claro que talvez a iniciação seja a mola fundamental da existência da religião afro-brasileira. E aí, no caso, eu vou falar do candomblé especificamente. A iniciação, ela é um grande divisor de águas, né? Em que sentido? Você possui uma existência, uma personalidade humana pré-iniciação, e você possui outra existência pós-iniciação. Eu acho que todas as pessoas que são iniciadas dentro de um processo ritualisticamente correto, elas experimentam essa transformação. Quando eu falo em processo ritualisticamente correto, eu queria desmistificar algumas informações e alguns procedimentos que já estiveram tanto em voga em outros momentos e que hoje nós podemos atestar a precariedade desses pseudo-processos de iniciação. Eu vou dar um exemplo clássico disso, borifeitura. Eu já recebi muitas perguntas em relação a essa prática que ainda existe em algumas casas de culto e que transmitem para o abiã, para o não iniciado, a certeza de uma iniciação. Gente, isso não procede. Bori é bori, iniciação, feitura é feitura. Né? E aí nós temos que partir para o trâmite do ritual em si. O bori, ele habilita o seu ori a receber energia, né? Por isso que na prática do bori você tem as comidas rituais, você tem a arrumação, por exemplo, no meu axé, nós temos a arrumação da representação do ori, que é o ibaori, né? Que não é via de regra para todos os axés, mas no meu axé nós arrumamos ibaori para representar a cabeça, que é um assentamento hiper individual,
E Baori é extremamente individual. Ele não serve a outra pessoa. Ele só serve para aquele dono daquele Baori cultuar. Então você tem uma série de procedimentos. Mas o Bori, ele não habilita você a... Ele não inicia ninguém. Bori não é iniciação. A iniciação, ela cumpre outras etapas que o processo do Bori não abarca. Então, gente, vamos, por favor, já que nós estamos nessa preocupação de uma religiosidade séria, de uma religiosidade comprometida com a verdade, borifeitura não existe. Ah, Paela, eu tomei um borifeitura, agora eu quero tomar a obrigação de 7 anos. Não, agora você quer fazer santo. Vamos ser curtos, vamos ser práticos. Por quê? Também tem aquele fulaninho, aquela fulaninha que acha que feitura é raspar a cabeça. Que resume nisso. Eu vejo muita gente falar assim, não, eu sou feito, eu raspei cabeça. Raspar a cabeça, feitura, não. A retirada do cabelo faz parte de um aspecto dentro do ritual. Porque existem procedimentos rituais que é necessário que o ori esteja sem esse revestimento capilar, para que isso possa acontecer. E ainda a representatividade da criança ao nascer, né? O ori sem revestimento capilar, quer dizer, aquele Iaô realmente está nascendo para o orixá. Nem cabelos ele possui. Mas essa perda do cabelo, ela não resume a iniciação. Ela é um pequeno aspecto dentro do processo de iniciação. Você tem outros elementos extremamente importantes, de suma importância, que compõem esse processo, que nós não vamos aqui entrar em grandes detalhes, né? Porque também o candomblé não é só a religião da iniciação, é a religião do Aô, do mistério. E nós precisamos preservar esse Aô, nós precisamos preservar esse segredo. Nós fazemos parte de uma religião do segredo. Aí eu escuto muita gente dizer assim, poxa, Paela, mas agora tá fácil, é só entrar na internet, né? Aí você tecla lá, tem feitura, tem obrigação. Uma coisa é você ver, visualizar, ler sobre o processo. Outra coisa é você vivenciar o processo. Sempre falta a palavra mágica, sempre falta o momento certo. Isso aí, gente, só conhece quem passa. Então não adianta pesquisar na internet, não adianta ler em livro, não adianta assistir vídeo, que infelizmente em muitos casos estão aí vulgarizando a nossa religião, vulgarizando o nosso ritual. Não adianta. Você precisa passar por aquilo. Que tem uma diferença muito grande entre o ver e o fazer. Então, dentro desse processo de iniciação, você tem toda uma ritualística que se compõe, que se completa. Você tem o Abian atravessando o Ebós, satisfação a Exu, porque eu já falei para vocês no outro programa que sem Exu não há continuidade, sem Exu não há nenhum tipo de ritual que se complete, porque Exu é o nosso mensageiro, Exu é o nosso grande mobilizador de forças,
Então, se você não dá satisfação a Exu, se você não cuida logo no início dessa energia, há uma forte tendência para que aquilo não se complete, para que aquilo não alcance sucesso. Então, Exu é um elemento motor dessa ritualística. É ele que vai conduzir os nossos ebós, as nossas petições. Então, nós temos uma outra etapa. Nós fazemos parte de um culto ligado à ancestralidade, que ainda vai ser até tema de um dos nossos programas. Se nós fazemos parte de um culto no qual a ancestralidade possui uma importância vital, como iniciar um neófito, um abiã, sem que haja satisfação a essa ancestralidade? O orixá que nós cultuamos, ele é um ancestral familiar. Então, quando esse futuro Iaô está em processo de iniciação, ele tem que reverenciar os seus ancestrais, ele tem que dar satisfação aos seus ancestrais familiares, ele tem que dar satisfação do que está sendo feito aos ancestrais daquela casa de candomblé. E aí tem ebós de ancestralidade. Olha só aí nós já temos um caminho vasto, longo e que precisa ser cumprido. Daí, então, esse ori começa a ser preparado para o processo de iniciação. Como eu já falei no programa sobre bori, né? Existem vários tipos de boris. O bori de iniciação, ele não é um bori igual aos outros. Ele já está preparando aquele eledá para a recepção de elementos que vão presentificar esse orixá daquele iniciado, até chegar o momento da iniciação. Então, minha gente, nós estamos falando de um ritual complexo, mas que possui toda uma lógica intrínseca. Quer dizer, ele tem princípio, meio e fim. Porque no período em que esse Iaô está recolhido, ele está recebendo informações para a sua nova vida como iniciado. Então é um período muito importante. O período da reclusão, eu gosto muito de usar essa expressão, reclusão, por quê? Porque ele está afastado do mundo lá fora. Ele está afastado das influências do mundo lá fora, e esse período de reclusão, portanto, é necessário para que ele possa repensar a sua existência, sintonizar-se com essa energia que está nele, a partir daquele momento, e refletir o seu pós-iniciação, como será após aquele momento. E aí nós temos a cerimônia pública, né? Onde esse Iaô é apresentado à sociedade religiosa, onde esse Iaô recebe o seu nome, as pessoas tomam conhecimento da sua nova identidade. E aí dá continuidade à sua existência. E esse voto com o orixá, esse voto de fidelidade, esse voto, esse compromisso, ele vai passar por momentos de renovação, que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Fique com a gente. Você que quer acessar o meu Face, você vai entrar lá e vai procurar Babalorixá, Alain de Oxaguian, como está escrito aí para vocês. Babalorixá, Alain de Oxaguian. E vai na nossa página do Mito e Verdade. Lá no Facebook, procura a página do nosso programa, que tem muita coisa boa para você. Axé, axé e axé.
E passado esse processo de iniciação, a coisa não está completa em si, né? Existe muita discussão por aí, e principalmente aqui no Sudeste, né, no Centro-Sul, nós temos uma polêmica sobre obrigações, não é verdade? E as pessoas convencionaram, em algumas casas, não são em todos, em alguns axés, a obrigatoriedade da obrigação de 14 anos, de 21 anos. Eu já ouvi falar em obrigação de 25, de 30 anos. Gente, olha só, o que eu estou colocando não é via de regra. O que eu estou colocando é a minha interpretação sobre um culto que me foi transmitido de forma ancestral. E passado esse processo de iniciação, a coisa não está completa em si, né? Existe muita discussão por aí, e principalmente aqui no Sudeste, né, no Centro-Sul, nós temos uma polêmica sobre obrigações, não é verdade? E as pessoas convencionaram, em algumas casas, não são em todos, em alguns axés, a obrigatoriedade da obrigação de 14 anos, de 21 anos. Eu já ouvi falar em obrigação de 25, de 30 anos. Gente, olha só, o que eu estou colocando não é via de regra. O que eu estou colocando é a minha interpretação sobre um culto que me foi transmitido de forma ancestral. Na minha visão, o ciclo se encerra aos 7 anos. Mas também vamos desmistificar algumas coisas aí. O ciclo de obrigações, eu acho que o IAO ele tem algo para receber até os 7 anos, quando ele recebe a graduação de EBOME, palavra EBOME, meu mais velho. Então ali ele recebeu tudo que ele tinha para receber. Na minha visão, a visão do Pai Alain é que 14 anos, 21 anos, foram datas, oduns convencionados para marcar processos de obrigação, mas que não se traduzem necessariamente em obrigações imprescindíveis. É isso que eu quero que vocês entendam, né? 14 anos e 21 anos, nós estamos renovando Bori, estamos renovando alimento aos nossos orixás, às nossas energias, comemorando aquelas datas, porque nós ocidentais, quero deixar isso bem claro, nós somos membros de uma cultura ocidental. E principalmente nós fazemos parte de uma cultura de matriz cristã, onde existe uma necessidade da comemoração de datas marcantes, específicas. Quando você vai a um candomblé, onde está lá, né, a sala do candomblé muito bem ornamentada, a festa em si muito bem organizada visualmente, e está lá o bolo, né? O bolo que vai ser cortado, o bolo que vai ser dividido. Gente, bolo é um ritual ocidental. Bolo significa compartilhar alegria.
Mas é um ritual que está dentro é um procedimento que está dentro da ritualística afro? Não. O bolo é nosso. Aí você vai falar assim, poxa, Paela, mas está errado? Não, está certo. O meu candomblé é brasileiro, o meu candomblé não é africano. O meu candomblé, já falei isso e vou reiterar, o meu candomblé, a minha religião, que eu acredito, que eu pratico, a minha devoção, ela possui matriz africana. Mas quando esse culto chega ao Brasil, esse culto passa por uma série de reinvenções, de transformações, de releituras, e graças a essas releituras ele sobreviveu até hoje, e há de sobreviver por muito mais tempo, graças a essas releituras, essas adaptações, há uma cultura de matriz cristã, que é a cultura trazida pelo colonizador, pelo português, pelo branco. Não é verdade? Porque aí você começa a entender partes do teu ritual. A sopeira na qual está assentado um orixá feminino seu, uma iabá, essa sopeira, ela foi adaptada ao culto, porque quando o negro dentro da casa grande via o senhor com toda a sua louça, sua prataria, ele achava aquele objeto um objeto bonito para culto. E aí a sopeira foi utilizada como Ibá-orixá. É verdade? O quelê, que nós utilizamos na iniciação, o quelê, ele é um aspecto de vital importância e que possui um significado grandioso, mas o quelê, ele lembra, acima de tudo, o quê? Submissão. É a argola que está no nosso pescoço que nos torna escravos do orixá. Claro, no bom sentido. Então, eu quero deixar bem claro que tudo tem uma leitura cultural, gente. Tudo possui uma leitura cultural. Ai do orixá se tivesse que depender da nossa vela acesa. Mas a vela, ela está constantemente no altar da igreja. O negro vê aquela devoção, a utilização do fogo, né? Porque fogo é vida, a utilização da vela no ritual católico cristão, ele migra essa luminosidade para o ritual afro. O defumador, que eu particularmente possuo, eu tenho uma fé muito grande em defumador, nessa fumaça, né, purificadora, que esse negro, de fora do átrio da igreja, no período da colonização, no período da escravidão, ele assiste o incensar da igreja. E aquele momento é um momento muito importante. Então eu estou somente abrindo esse parêntese para deixar claro que a nossa religião, ela é herdeira de toda uma gama cultural, de todo um processo de contribuições culturais que vão justamente desaguar nesse candomblé que nós praticamos hoje. Então, nesse sentido, quando nós falamos em obrigações, as obrigações, por exemplo, no caso da minha prática de candomblé, obrigação de 1 ano, obrigação de 3 anos, obrigação de 7, que encerra o ciclo, obrigação de 1 ano e obrigação de 3 anos, são momentos de renovação, de reafirmação daqueles votos que foram feitos lá na iniciação. Então, quando você promove a obrigação de 1 ano, que no caso do meu axé, por exemplo, na minha casa é Bori,
com comida seca para os orixás, com adimum para os orixás, né? E aí você vai ao jogo de Búzios, você vai perguntar a Ifá se existe algum orixá mais a ser assentado naquele carrego espiritual daquele iniciado, a obrigação de 3 anos. Quando chega aos 7 anos, esse iniciado está completando o ciclo. Ele completa um ciclo. Aí vem a pergunta, Paela, mas ele não precisa mais tomar bori, ele não precisa mais da comida santa? Claro que precisa. Aliás, eu sempre reitero, bori para mim é anual. Bori é uma cerimônia de fortalecimento, no meu ponto de vista, que uma vez por ano, todo iniciado deve se submeter a bori, para se fortalecer. Porque o mundo lá fora cobra muita energia de nós, nos tira muita energia. Então, ao longo do caminho, após os seus 7 anos, ele vai promover renovações desses votos. Mas que não necessariamente sejam obrigações sem as quais ele esteja incompleto. Não vejo dessa forma. Mas que esses votos precisam ser renovados, reafirmados, sim. Mas, mais uma vez, eu reitero, nós somos herdeiros de uma cultura da comemoração, certo? Então, não há problema aos 14, aos 21, reafirmar esses votos, esses laços, mas deixando bem claro que, ritualisticamente, o ciclo se encerra aos 7 anos. Tá bom? Mas a gente vai continuar nesse bate-bola, a gente vai continuar nessa discussão tão legal e que suscita tantos questionamentos, tantas polêmicas, né? Mais uma vez eu deixo bem claro, não é via de regra que eu estou falando, é o meu proceder, a minha prática. Eu falo, eu pratico aquilo que eu acredito. Axé para você.